Hoje não está escrito conselhos sobre alimentação, para que cada um de nós possa viver bem e com saúde. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. Vocês já sabem, quando a mesa aqui está coberta de comida, quer dizer que o Dr. Ferreira está aqui e ele foi fazer as compras e está aqui para nos dar uns bons conselhos. Dr. Ferreira, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado. Bem, hoje nós vamos mais uma vez falar sobre alimentação, né? E vamos falar sobre as gorduras, né? Vamos cobrir alguns aspectos interessantes. O que é a gordura, né? O que é que a gordura faz? Quais são as gorduras boas, gorduras más, né? Quanta gordura é que o nosso corpo necessita, né? Para que nós possamos viver bem e com saúde, né? Que é o nosso desejo, claro. Todas essas programações. Então, o que é a gordura? Gordura é um nutriente. Vários tipos de gordura. É um nutriente? Sim, portanto, são compostos químicos naturais, não é? Que obtemos da alimentação e que o nosso próprio corpo também fabrica. Portanto, nós obtemos gordura da alimentação e o corpo também fabrica. Nós obtemos certos tipos de gordura da alimentação. Algumas temos que obter mesmo porque o corpo não consegue fabricá-las. São gorduras ditas essenciais. E outras o corpo vai modificando, vai alterando, vai construindo a partir de outras gorduras. Mas são substâncias importantíssimas. Então, são muito importantes. Então a gordura, de certa forma, é necessária? É necessária. A gordura é necessária para, por exemplo, as células, a parede, nas membranas das células, há certos componentes que precisam de gordura. A fabricação de hormonas precisa de gordura. A gordura é uma fonte de energia também. É uma fonte de energia muito mais rica que os hidratos de carbono. Isto é, por cada grama de gordura, nós conseguimos obter muito mais energia do que uma grama de hidratos de carbono. Interessante. Só que é uma energia mais cara, isto é, uma energia que nós devíamos só utilizar em situações especiais. Portanto, é assim, quando tem o seu dinheiro no banco, muito ou pouco, não muito, mas está lá. E tem uma conta que é a conta corrente, é uma conta que, pronto, para tirar e pôr tudo. Mas depois, se tem alguma reserva, aí já põe na conta a prazo, não é? Pronto. A gordura é a conta a prazo de energia. E porque esta gordura pode ser transformada em energia. Caso a outra acabe, vai-se buscar à reserva, não é? E depois ainda há as proteínas. Nós não falámos nisso no programa de proteínas, mas devíamos ter falado que as proteínas também podem ser transformadas em energia. Mas aí é a casa. Quer dizer, quando acaba o dinheiro na conta, não é? Depois vai-se ao depósito. E quando acaba o depósito, vende a casa, não é? É uma gordura muito cara, é uma gordura que precisa de... é uma fonte de energia muito cara, é uma fonte de energia que precisa de investimento para que ela também dê. Portanto, as gorduras têm muito mais energia que os próprios hidratos de carbono. As gorduras são, como disse, alimentos essenciais. Agora, não sei se lembra do programa de hidratos de carbono, nós desenhámos os berlindes. Tudo ligado. No programa sobre a proteína, nós desenhámos as carruagens do comboio. Exato. Ora, as gorduras já não há mais comboios, nem há mais berlindes, não há nada disso. As gorduras, essencialmente, há vários tipos de gordura. Já ouvi falar no colesterol, que é um tipo de gordura. Certo. E depois já ouviu falar nos monoinsaturados, nos poliinsaturados, nos saturados. Vamos pôr aqui o colesterol à parte.
O colesterol é uma gordura à parte e depois vamos falar agora sobre os monoinsaturados, poliinsaturados e os saturados. E para isso eu vou desenhar, como é hábito. Eu gostava muito quando o professor lá na escola desenhava com giz no quadro, não é? E fazia e eu arrepiava-me todo, não é? E depois mas a mesma coisa aqui. Aqui não temos quadro, mas temos também desenho. Vamos pôr aqui. Fazer aqui uma cabeça bem torta, não é? E agora vamos pôr aqui umas pernas. Pronto, 1, 2, 3. Imaginemos que tem aqui uma cabeça ou um corpo com 3 pernas. Certo. Não é? Vamos prestar atenção ao que constitui estas pernas. Estas pernas são compostas por átomos de carbono, não é? Ligados entre si. E estes átomos também têm outras ligações que têm hidrogênio. Portanto, cada ligação destas é um átomo de hidrogênio. E por aí adiante. Certo. Portanto, aqui não é, aqui é H, e depois aqui tem hidrogênio, etc. Certo, ok. Quando isto tudo está cheio de hidrogênio, quando foi ao jardim zoológico, eles vendem balões para os miúdos, não é? E tem os balões, o homem que tem vende balões, normalmente tem um pau e amarrado nestes balões, tem os balões todos e eles estão todos separados, certo, porque estão cheios daquele gás, do gás do hélio, não é? Certo. Pronto, imagine que tem aqui os balões, cada hidrogênio tem um balão. A ver, pronto. E aqui é a mesma coisa. Está a ver? Portanto, está cheio, como está cheio de hidrogênio ali ligado ao carbono, imagine que tem os balões todos. Ok. Agora, o que é que acontece se nós quisermos dobrar aquela perna ali, o que é que acontece? Como os balõezinhos estão todos juntos uns aos outros, não deixam certo, que aquilo, portanto, é uma coisa mais rija, está a perceber? Este tipo de gordura chama-se uma gordura saturada. Porquê? Porque todas as ligações estão saturadas com hidrogênio. E imagina então os balõezinhos que não deixam que aquilo se mexa. Okay. É uma gordura muito rígida. Certo, é a gordura saturada. Okay. Agora, imagine que vamos então desenhar aqui, imaginar o que é que acontecia se nós tirássemos daqui um balão. Esta gordura ficava então ali com um buraquinho. E como tem um buraco, já fica mais flexível. Certo. Se tirássemos 2 ou 3 balões daqui, então ficava muito mais flexível. Aquele braço, aquela perna ficava muito mais flexível. Certo. É? Isto é quase como as pessoas. Há pessoas que são muito rígidas. Certo. Há pessoas e há outras que se adaptam a tudo, não é? A vida é assim. Agora, vamos ver que tipos de gorduras na vida real são estas. As gorduras saturadas, olha, a manteiga é uma delas. Quando a manteiga está fria, como é que fica? Dura. A gordura da carne. Fica dura. Fica dura também. Essas gorduras são as piores para o nosso corpo. São as gorduras duras. Porquê? Porque ajudam as artérias a bloquear e bloqueiam a nível celular as entradas de certos nutrientes para dentro das células. Portanto, essas gorduras são as piores. Então essa dureza acontece também? Também cá dentro. Também cá dentro. Sim, estamos a falar aqui em termos comuns, certo, não é? Certo, cientificamente isso tem processos, não é? Certo. Mas isso também acontece cá dentro. Depois temos as mono. Mono é que falta um balão. Mais flexível. Um bocadinho. Qual é a melhor gordura das monoinsaturadas? Quais são os alimentos que têm mais monoinsaturadas? Olha, azeite. O azeite de oliva, o azeite e este tem extra virgem, que é o melhor azeite, portanto tem é pressionado, é tirado a frio. Certo, E este tem a percentagem maior da gordura neste azeite é de monoinsaturadas. E vê-se que ele é um bocado espesso. Comparado com este, que é o óleo de canola, vamos ver aqui, olha, está aqui em cima. Este é quase água. Certo. Porquê? Porque este é o poliinsaturado. Como tem muitos buracos, fica tipo água. Não é? Este é um bocadinho mais espesso porque é o monoinsaturado. E temos aqui também outras fontes de gordura. Por exemplo, temos aqui as oleaginosas. As nozes, as avelãs, as amêndoas.
estão ricos em gordura também. Que tipo de gordura é essa? Mais as monoinsaturadas. Monoinsaturadas, que são as melhores para o corpo. O corpo, as gorduras que ele precisa mais, são as monoinsaturadas. Ok. Devemos consumir muito pouca gordura saturada, muito mais monoinsaturada e alguma percentagem de poliinsaturadas. Ora, a verdade é que o azeite, por exemplo, o azeite é uma combinação das três. O azeite tem gorduras saturadas, uma pequena quantidade, tem gorduras monoinsaturadas, que é a maior parte, e tem gorduras poliinsaturadas, que é uma percentagem menor. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o azeite. No estado cru, o que é que acontece se nós aquecermos? Por exemplo, se a pessoa fritar com azeite? Isso destrói as propriedades boas do azeite. Há a produção de certos produtos que são tóxicos para o corpo e também altera a percentagem de monoinsaturadas e poliinsaturadas. Então tira esse balanço, Exatamente. Portanto, fritar com o azeite, fritar com qualquer gordura. Certo. Não é? Mas a pior para fritar ainda é a saturada. A gordura animal, isso é que é o pior para fritar. Então, a banha, etc. Exatamente. Evitar completamente por isso. Portanto, temos aqui fontes de gorduras que são as oleaginosas, temos aqui o azeite, o óleo, temos aqui, das poliinsaturadas, o melhor que anda aí no mercado é o óleo de canola, não é? Que temos aqui, é um exemplo deste. Vem do Canadá. Vem do Canadá, uma boa porcentagem desse óleo. Mas a melhor gordura de todas ainda é o azeite. Temos depois outras fontes de gordura. Por exemplo, temos aqui uma excelente fonte de gordura, que é o abacate. O abacate tem muita gordura monoinsaturada também, tem uma percentagem maior de saturada também. Mas a boa, o abacate é uma excelente fonte dessa gordura. Depois temos... Deixa eu uma pergunta, desculpa interromper. Em termos de fruta, tem outra fruta que tem gordura? Tem mais frutas? Que tenham gordura? Sim, possivelmente há. Esta é a mais comum. É mais comum. Exatamente. Depois temos gordura. Os alimentos têm o pão, mesmo os cereais têm um bocadinho de gordura. A fruta praticamente nada. Temos aqui, por exemplo, e estamos à procura de alimentos mais no estado natural. Estas são praticamente as gorduras que temos, as fontes de gordura que temos. Temos aqui, por exemplo, a manteiga de amendoim ou a manteiga de amêndoa. Claro, como vêm de oleaginosas, embora o amendoim não seja plenamente uma oleaginosa, mas são ricas em gorduras também. Portanto, são fontes de gorduras importantes, mas que devemos consumir em quantidades moderadas. Eu vi que tem uma pergunta. Se eu disse que eu podia fazer perguntas. Sim. Eu sabia que havia aqui qualquer coisa que eu queria falar. Temos aqui uma margarina. Escolhi esta, como podia ter escolhido outra. Mas eu, quando fui à procura da margarina, eu fui à procura de algo especial que esta não tem e não devia ter, nenhuma delas devia ter, que eram as gorduras hidrogenadas. Já ouviu falar das gorduras hidrogenadas? A história da margarina é interessante. O que é que acontece à manteiga quando é deixada fora? Ela começa a ficar rançosa. Certo. Não é? Portanto, depois de um tempo, passa. Antigamente, isto em Portugal e no Brasil, mas mais em Portugal, Espanha, as pessoas, digamos há 50 anos, o que é que elas punham no pão, para a gordura? Era o azeite. Um fiozinho de azeite em cima do pão. Depois, descobriu-se, naquela altura, a refrigeração foi possível, as pessoas começaram a usar mais a manteiga e punham no refrigerador, não é? Na geleira, e conservava mais. E o azeite passou a ser tipo gordura de segunda classe. Depois descobriu-se que a manteiga era má para o coração. E nessa altura descobriu-se que os óleos poliinsaturados, isto é, aqueles que parecem água, o óleo de milho, o óleo de soja, o óleo de amendoim, estes é que eram os bons para a saúde. E eu lembro-me naquela altura, olha, fritava-se tudo em óleo. Era tão saudável, pronto, eram as batatas fritas, não era em azeite, porque o azeite, coitadinho, ele passou à moda, passou à história, não é? Então era tudo. Mas descobriu-se depois que os poliinsaturados também não eram tão bons para a saúde. E, nessa altura, voltou-se outra vez ao azeite.
como sendo a melhor gordura. Mas, enquanto os poliinsaturados ainda eram os reis, portanto, estamos a falar dos anos 70, ficou-se com um problema. Se a manteiga era má para a saúde, e se isto é que era bom, e se o azeite tinha passado de moda, como é que se põe óleo no pão? E sendo tão líquido. Fez-se o seguinte, pulverizou-se estes óleos com hidrogênio. Ou, por outras palavras, naqueles buracos em que faltava ali qualquer coisa, portanto, naqueles buracos põe-se hidrogênio. E o que é que ficam estas gorduras? Ficam mais espessas. E foi daí que se começaram a fazer as margarinas. Portanto, porque isto não se pode pôr no pão e começou-se a pôr as margarinas. Mas só que eram os tais óleos hidrogenados ou pulverizados com hidrogênio, que agora se sabe que são muito, muito maus para a saúde. Já imaginou que em 50 anos dá-se a volta desde o azeite, à manteiga, aos óleos e à margarina e agora está-se de volta no azeite. Quer dizer, os nossos antigos ainda sabiam alguma coisa muito importante para a saúde e nós nunca devemos descartar. A minha mãe tinha um tio que punha no pão um pouquinho de azeite. Exatamente, e é o melhor. É o melhor. Ainda se vai à Espanha hoje, nos restaurantes, logo de início tem o galheteiro e põe-lhe pão para pôr o azeite em cima do pão. Também é preciso ter cuidado com a quantidade, porque aquilo é rico em calorias. É rico em calorias, sim. Certo. Então, quanta gordura é que o nosso corpo precisa? Eu vou apostar que nós comemos mais gordura do que é necessário. Sim. Comemos muito mais do que aquele que é necessário. E vai para onde? Para a reserva. Para as despensas, para a despensa, para o armazém, não é? Quanta gordura? Bem, hoje nós recomendamos que 20% das calorias que nós precisamos devem proceder das gorduras. Imaginemos que uma pessoa precisa de 1.500 calorias. Não faz exercício nenhum. É um couch potato, portanto é uma pessoa que está à frente da televisão, à frente do computador, e que precisa de 1.500 calorias. Ora, dessas 1.500, 20%, há pessoas que dizem um bocadinho mais, mas eu prefiro um bocadinho menos porque realmente os estudos indicam que talvez seja melhor para menos do que para mais. Digamos que sejam 20%. 20% de 1.500 são 300 calorias. Ora, vamos ver aqui quanto azeite é que é necessário. Temos aqui que 2 colheres de sopa. Não, desculpe, isto são 2 colheres de chá, são 10 mililitros. 10 mililitros são 2 colheres de chá, tem 80 calorias. 2 colheres de chá? 3 colheres de chá é uma colher de sopa, são 15 mililitros. 15 mililitros tem 120 calorias. É quase metade do diário. Uma colherzinha de sopa pequena, 2 são 320. Não, são 120, não, são 240. Portanto, 2 colheres de sopa são 200. E se for, há pessoas que têm umas colheres de sopa assim um bocadinho maiores, não é? Mas estão a ver que facilmente, chega aos 300. Só com o azeite, se chega aos 300. Ora, se a minha única fonte de gordura for esta... Não tem problema. Tudo bem. Mas é que eu, ao pequeno almoço, eu quero pôr um bocadinho disto no pão. E depois vou comer, talvez, mais um bocadinho... O leite. O leite também tem gordura. Mesmo o leite de soja tem aqui gordura. Portanto, está a ver... Facilmente a pessoa ultrapassa aquelas 300 calorias, o mais provável é que vai para as 500 e 600. E o que é que vai acontecer? Vai para a despensa. Certo. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a gordura. Não é comer tudo sem gordura, mas porque comemos tanta coisa com gordura, então seria melhor ir para as coisas magras, o leite magro. O queijo não recomendo, a não ser que o queijo fresco, que em Portugal há uns queijos frescos mais pequeninos, etc. No Brasil há outro tipo de queijo. Aqui há mais um queijo deste tipo, que é um queijo magro também. Eu escolhi precisamente o magro. Irmos para as coisas magras, consumir mesmo as manteigas de amêndoa, de amendoim, em quantidades reduzidas. As oleaginosas... por exemplo, as nozes, assim. Quanto é que seria assim por dia? Assim, uma mão... Uma mão cheia. Eu estou aqui a escolher aquelas que já estão descascadas. Olha, eu digo isto
Normalmente isto assim é pouco. Mas é o que cabe. Vamos buscar mais aqui algumas para dizer exatamente... Pronto. Então, por exemplo, tem amêndoa, tem noz, tem amêndoa, caju, tem noz, etc. Todas essas assim são boas, né? Eu digo, o que couber aqui é isto assim. Ok. A ver? Por dia. Por dia. Pode ser um bocadinho, mas não é assim. Há pessoas que se sentam com uma coisa destas ao lado à noite, para ir para a despensa, não é? E vão. E nozes, e amêndoas, e pinhões, e aquilo vão pondo. E para onde é que aquilo vai? Para a despensa. Certo. Portanto, cuidado com a quantidade e prestem muita atenção à qualidade da gordura. Ok, então evitar o saturado. Evitar o saturado. Monossaturado em maior quantidade. Monoinsaturados em maior quantidade e daí o exemplo é melhor. É o azeite, é o abacate, é as oleaginosas que estão ali e aí comer, mas uma quantidade razoável. Agora, seguindo aquele plano que o senhor deu umas vezes, já em vários programas falou para nós, metade do prato, salada, legumes, né? Sim. Um quarto, proteína. Sim. Um quarto de hidratos de carbono. Sim, sim. Aí dá um balanço de gordura. Pois, a gordura preparada combinada com aqueles alimentos. Por exemplo, nas hortaliças, uma coisa muito comum é cozer as hortaliças e depois pôr o que chamam um fiozinho de azeite. Não é regar em azeite. Há pessoas que dizem, doutor, eu rego a minha salada com... Isto, eu já reguei o meu jardim. E quando rego o jardim estou ali com a mangueira, não é? Não é regar a salada. É um fio de azeite em cima. Quando se prepara, por exemplo, uma feijoada, eu lembro-me de ver familiares meus fazerem o que chamam refogado. Um refogado, que era, no fundo da panela, põe-se azeite. Dá um cheirinho, não é? O azeite. Mas era uma quantidade de azeite assim, quer dizer, e depois punha-se a cebola, o alho, e ficava ali a nadar, e utiliza-se mesmo, é nadar em azeite. Ora, para ter assim uma quantidade de azeite no fundo da panela, são pelo menos 20 colheres de sopa. Uau. De azeite. E já sabemos que uma pessoa precisa cerca de 2,5, não é? Mas pronto, mas isto é uma refeição para 4 pessoas. Fica ali a regar, fica ali a nadar, então o azeite ferve, etc. E pronto, e frita a cebola e o alho, depois vem o tomate. Pronto. Realmente as coisas muito saborosas, não é? Mas só que para a saúde é uma bomba de gordura. Então o que é que eu recomendo? Para aquele cheirinho bom, ponham 1 colher de sopa ou 2 de azeite. No máximo 2. No fundo da panela. E ponham aí então a cebola e o alho. É claro que não vão nadar, certo, mas vão dar aquele e então preparar o resto da mesma maneira. E no fim, se quiserem pôr mais, não ponham mais, mas se quiserem pôr, é só mais uma, mas quando já estiver a frio. Primeiro, não foi alterado com o aquecimento. Certo. E segundo, não é em excesso. Isso para uma panela que dê para 4, 5 pessoas. Vamos ver. A sopa, por exemplo, não pôr azeite no início, é pôr no fim e porem 2 ou, se for, depende para quantas pessoas é que é, mas pôr o azeite no fim é melhor. Portanto, lá está, no prato, que tem aquelas divisões, a gordura vai estar ali misturada. Certo. Não regar as saladas, e só um fio, e preparar o resto com pouca gordura. Bem. Dá para fazer isto? Tá. Não, preciso começar. Nada que o senhor fala é impossível para ninguém fazer. Eu sei, eu não sempre pratico tudo quando o senhor fala, mas, para ser sincero, nada quanto o senhor fala é impossível. Não é... O senhor tem o seu ponto de vista é bem equilibrado e cada um de nós começar, né? Começar por dar no primeiro passo, né? E vai em frente. Mas eu acho que são bons conselhos e podem ajudar muitas pessoas. Sim. Ajuda. E isto é que se nós consumirmos muita gordura, os nossos triglicéridos começam a subir. E mesmo que seja gordura de origem vegetal, como o azeite, se consumirmos muito... Mesmo a gordura boa tem que ter controlado. Uma vez tive um doente
veio ter comigo muito assustado, porque tinha uns triglicéridos de 500. Pronto, noutros valores, noutra parte do mundo, mas este era muito alto. E eu comecei a 500, isto é muito alto. Então comecei a fazer trabalho de detetive. Aquela pessoa consumia muito azeite. E que era prejudicial e podia ser muito mal para a sua saúde. Mas pronto, mudou e agora está bem. Muito obrigado, Dr. Ferreira. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por homens que nem o Dr. Viriato, a sabedoria que o Senhor deu a ele para ajudar a cada um de nós a colocar em prática em nossas vidas essas recomendações que nos trazem melhor saúde. Querido Pai, esteja com cada telespectador hoje, dê-os a força de vontade, o poder para fazer as mudanças necessárias na vida de cada um deles. Em nome e por amor de Jesus. Amém.